Bom dia, sétimo ano. Vamos começar a nossa aula de História. Eu sou o professor José Márcio e hoje o tema central da nossa aula, o código é esse aí, aqui para vocês pesquisarem depois e acompanharem. O tema central é discutir o conceito de escravidão moderna, ou seja, a distinção em relação ao escravismo antigo e servidão medieval. Lembrando que esse conceito a gente vai discutir na aula e destacar essas diferenças entre escravismo antigo, servidão medieval e o escravismo moderno. Para relembrar aí as últimas aulas, a gente está terminando o ano, sabe que eu sei que vocês já estão um pouquinho cansados, mas logo termina o nosso ano. A gente viu os trabalhos e formas de organização em diferentes culturas. A gente viu o trabalho livre, o trabalho escravo, a servidão. A gente distinguiu os diferentes tipos de trabalho. Sim? E esses trabalhos na Idade Antiga e na Idade Medieval. Vale lembrar, para vocês lembrarem sempre, história da Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Isso aqui é todo um esquema, como a nossa história é dividida, para que as pessoas consigam, para a gente conseguir entender melhor, estudar melhor. A Idade Antiga começa lá com os Sumérios, com a invenção da escrita, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, e vai até 476, com a queda do Império Otomano. E a Idade Média começa em 476, vai até 1453, com a invasão de Constantinopla pelos turcos. Já a Idade Moderna, que a gente vai estudar também, a escravidão nesse período, é no período da história que tem início em 1453 e vai até a queda da Revolução Francesa. Vale lembrar, a gente vai estudar o escravismo antigo, que lá começa com prisioneiros de guerra, escravos por dívida, ou seja, as pessoas se tornavam escravos por dívida, por ser prisioneiro de guerra, e ser filhos de escravos, automaticamente você já nascia um bebê escravo, você era escravizado durante toda a sua vida. Importante ressaltar, na escravidão antiga não tinha questão relacionada à etnia. Na servidão medieval, o trabalhador ele era compulsório, ele era ligado à terra, ou seja, o trabalhador não era considerado uma coisa, ele não era negociado, não era vendido. Não quer dizer que ele era bem tratado, que tinha poucos direitos, como a gente vai ver mais para frente. A escravidão africana, ela é motivada também, como a escravidão antiga, pela guerra, ou seja, a pessoa se tornava escravo quando perdia uma guerra. Tem a produção, não é um sistema de produção. Muitas pessoas, para legitimar, falar, mas os negros também escravizavam, mas o sistema deles é o mesmo que aconteceu ao longo da humanidade. Ou eram por guerras, ou por dívidas, e muitas vezes esses escravos eram até mesmo incorporados às famílias. Eram vendidos, mas não era uma produção em larga escala, igual ocorreu aqui na escravidão moderna ou escravidão da América. Por que da América? Porque a maioria dos escravos eram trazidos para as Américas, principalmente para a América do Sul e principalmente o Brasil, que é quase aí, proporcionalmente, quase todo o continente. Vale destacar que a igreja legitimou essa escravidão, que eles eram pela sua etnia. Aqui muda o sistema de escravidão muito, porque até então eram por guerras, ou por dívidas, ou por alguma coisa assim. Aqui não, aqui é questão étnica, ou seja, eles vão à África atrás de pessoas negras e atrás de africanos, e trazem principalmente para o Brasil. Vale destacar ali que essa escravidão tem a legitimação da Igreja Católica, por não considerarem os africanos e os negros como pessoas, como seres humanos. A Igreja chega até a falar que eles não têm alma. Sim? Para resumir aí e concluir a nossa história, é importante guardar esse quadro, porque ele vai estar nas questões que eu vou falar mais adiante, as implicações sociais, ou seja, no escravismo antigo, a desigualdade era extrema, que a pessoa acaba se tornando escrava, às vezes tinha algum benefício. A falta de direitos, os escravos não tinham direito, e a divisão de classes muito bem definidas. Na economia, era baseada na exploração do trabalho escravo, mas não na venda de escravos em grande escala. Quanto mais escravos você tivesse, significava que você tinha uma concentração maior de riquezas. Os valores culturais normalizavam a escravidão, então era uma coisa aceitável no período antigo. A servidão medieval ela tem uma rigidez nas relações feudais, ou seja, não há alteração de classe. Você era um vassalo, você era aí um camponês, um servo, e você não mudava isso. Suas gerações futuras não mudavam isso, independente do trabalho e de quanto você se dedicasse à terra. A economia agrária era de subsistência, ou seja, a pessoa produzia ali só o suficiente para sobreviver. E tem forte influência da Igreja Católica nesse sistema feudal.
A escravidão moderna destaca aqui, ó, violência e exploração, ou seja, o povo africano, principalmente, que foi os que foram mais escravizados, eles eram desrespeitados, não se falava em direitos humanos, nem sequer em direitos. Eles, como disse anteriormente, a igreja legitimou que eles não eram sequer seres humanos. Portanto, eles não tinham nenhuma consideração com os escravos africanos. Era extremamente visando lucro. Trazia quanto desse, morresse no caminho, atravessando o oceano, não tinha problema. O escravismo, a escravidão moderna, se tornou um sistema de produção, ou seja, era produzido em grande escala. E a influência cultural e a resistência pela luta. Vale destacar de novo, a escravidão moderna, ela é étnica, ou seja, eles vão à África atrás dos negros, atrás dos africanos para serem escravizados. Aí tem o QR Code, pode ler, pode direcionar a câmera do celular de vocês. Vocês vão direto para uma lição, uma lista de exercícios, tem 10 exercícios de múltipla escolha. Vocês vão anotar o tópico, o enunciado da questão e a opção correta, que vocês acharem correta, para a gente discutir na próxima aula. Se quiserem, já pode ler o texto da próxima aula, que está abaixo aí das questões, que vai relacionar, que a gente vai discutir tudo isso e ainda dar um adendo que a gente vai conversar sobre o trabalho análogo à escravidão, porque é o que mais ocorre hoje em dia. Um forte abraço, essa foi a aula e até breve.